Oi, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar, no curso Descomplicando o Antigo Testamento, a nossa última aula. A aula 14ª, a restauração de Israel, que compreende esse período que vem desde o retorno dos exilados, a primeira leva de exilados que retorna para Jerusalém em torno do ano 538 a.C. até o ano 400 a.C., porque a revelação do cânon judaico é até o ano 400 a.C. O último profeta é Malaquias. Aí do ano 400 até o nascimento de Jesus, esse período não é retratado no cânon judaico. Por isso que é chamado período interbíblico, ou 400 anos de silêncio, porque depois de Malaquias, somente 400 anos depois, aparece no deserto da Judéia a voz profética do profeta João Batista, que já é o precursor do Messias. E esse retorno dos exilados, como eu falei, ele ocorre em 3 etapas. No ano 538 a.C., os primeiros exilados que retornam, que é o mais numeroso, esse grupo que volta, em torno de 50 mil israelitas, eles vêm com a missão de reconstruir o Templo de Jerusalém e vêm debaixo da liderança de Zorobabel, que é um príncipe da dinastia davídica, e o sumo sacerdote Josué. O segundo grupo que retorna é em torno do ano 458 a.C. Esse é dirigido por Esdras, volta em torno de 1.500 israelitas, e a missão principal deles, de Esdras, é ensinar a lei ao povo, organizar o culto em Israel. E o terceiro grupo, que é em torno do ano 444 a.C., é liderado por Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, que retorna a Jerusalém com a missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então vamos ver cada um desses grupos. Então o primeiro retorno dos exilados, como a gente viu, a missão deles é a reconstrução do templo. A Bíblia relata que no ano 538 a.C., Deus moveu o espírito de Ciro, um rei medo-persa que havia conquistado a Babilônia, para autorizar, por meio de um decreto, o retorno dos exilados. E Ciro, além de autorizar o retorno, ainda deu condições materiais para que eles voltassem a Jerusalém. Porque o rei Ciro, rei medo-persa, é diferente dos reis da Babilônia. O rei da Babilônia, quando eles conquistavam um povo, ele destruía os lugares de adoração, os templos. E ali ele pegava uma grande parcela da população e levava para o cativeiro. E a Ciro não. Ele queria que os povos ficassem no território dele mesmo, e ele respeitava a religião dos povos conquistados. Deixava que as pessoas adorassem seus deuses. E até dava condição para ele adorar a Deus, o Deus deles, No caso de Israel, o Yahvé, o Javé, o Deus que Moisés tinha recebido na revelação da sarça ardente. Então, esse primeiro exilado que retorna em torno de 50 mil. E Zorobabel, neto do rei Joaquim, era da dinastia Davi. E o sumo sacerdote, Josué, da casa de Zadok, Então, aqui também, nesse primeiro retorno, Deus restaura a dinastia davídica. E o sacerdócio da casa de Zadok, que também era descendente de Arão. Quais são os primeiros acontecimentos quando eles retornam? Que está registrado aonde? No livro de Esdras. Você quer ver o relato dessa época, você lê o livro de Esdras. Os profetas dessa época da reconstrução do templo é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então, lá no livro de Esdras, diz que a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar de bronze. Aquele altar onde eles ofereciam o sacrifício a Deus. E os judeus, eles tinham a orientação de que esse altar tinha que ser lá no Monte Moriá, mesmo lugar onde Abraão tinha oferecido o seu filho Isaque em sacrifício. E também quando Davi teve uma peste em Jerusalém, nessa época ele era chamado de Eira de Araúna. Ele também oferece sacrifícios a Deus no Monte Moriá. Então esse local é o local do templo. E eles vão erguer o altar de adoração a Deus. A primeira coisa que ele faz é um altar de adoração, de oferecer sacrifícios a Deus, exatamente no mesmo local do altar do templo de Salomão. E ali celebra a festa de tabernáculos. O que eu acho interessante, a forma do relato do livro de Esdras e do livro de Neemias, é que Deus ele contraria a lógica humana. Quando você ia reconstruir uma cidade naquela época, a primeira coisa que você reconstruiria, o
as muralhas, que era a proteção contra os inimigos externos. Aqui não, começa reconstruindo o altar, depois o templo, depois ensina a lei ao povo, depois é que constrói as muralhas. E essa também é a restauração que Deus faz na nossa vida, quando nós nos convertemos. A primeira coisa que Deus restaura é o altar da adoração. Depois é uma mudança a partir do nosso interior, o nosso exterior muda e, consequentemente, os muros de proteção são construídos. Mas a partir de primeiro uma transformação interior. Então isso retrata também muito bem a experiência espiritual que nós temos na restauração que Deus faz na nossa vida. Quando eles lançam os fundamentos do templo, lá no livro de Esdras, existe uma coisa interessante. Diz que os mais jovens davam brados de alegria e os mais velhos, os idosos que tinham retornado, choravam. Porque os idosos tinham visto a glória do templo de Salomão. E esse templo que estava sendo construído era bem menor, as dimensões eram bem menor do que o templo de Salomão. E ali, eles, de certa forma, eles ficam frustrados e choram diante de Deus ao lembrar a glória do passado ou a glória do templo de Salomão. Os jovens não haviam visto, exultam ali. E para que o povo não desanimasse, Deus vai levantar o profeta Ageu. E aí na profecia dele ele vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso encoraja para a construção. Então os profetas nesse contexto são muito importantes. Porque aqui quando eles começam a construir o templo, há a perseguição dos samaritanos, dos árabes, aqueles amonitas, os povos que estão em redor, que tentam remover da ideia de reconstruir o templo. Sempre que nós vamos fazer uma obra de restauração, há oposição. E às vezes a oposição começa dentro da própria igreja. Interessante é que Deus tem que nos motivar, nós temos que ter fé, confiar em Deus para não desistir. Porque vai aparecer alguém para dizer, rapaz, isso não vai dar certo. E ali quando eles começam a reconstruir, a obra é parada 16 anos. E eles mandam uma carta, na época o rei Dário, que era o rei Medo-Persa, dizendo que eles estavam fazendo isso contra as ordens do rei, que aquilo é uma conspiração contra o Império Medo-Persa. Mas só que Dário primeiro vai pesquisar nos anais, né, do rei da Medo-Persa, e lá nos anais ele encontra o decreto de Ciro. E ali ele manda autorizar o que eles construírem, ainda manda os samaritanos ajudarem com recursos a reconstrução do templo. Aí se cumpre o que o profeta Zacarias tinha dito para Zorobabel, né? Onde ele exorta ele a confiar em Deus. Ele diz, não é por força nem violência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Então ali eles conseguem reconstruir o templo por causa dessa interferência divina, né? E também porque o próprio rei Medo-Persa vai dar condições para reconstruir o templo de Jerusalém. Além da perseguição, né, dos samaritanos, daqueles povos em redor, que impedia a reconstrução do templo, tinha também perseguições internas. Por quê? Porque muitas pessoas estavam desmotivados, ou não tinham comprado aquela ideia de reconstruir o templo. É por isso que o profeta Ageu, né, no início da sua profecia, ele exorta eles, porque eles se preocupam em construir belas casas, palácios, e não querem ajudar na construção do templo, né? E a principal missão deles do retorno é o templo. Aí ele diz assim, olha, tudo que vocês ganham é como colocar-se num saco furado, que não prosperam. Por quê? Porque vocês estão se desvirtuando do propósito de Deus. Sempre que nós nos desvirtuamos do propósito de Deus, do nosso chamado, da nossa vocação, ou negligenciamos aquilo que Deus coloca na nossa mão, é como diz Ageu, é como se a gente colocasse no saco furado. Ninguém prospera, nenhum sentido da vida, nem espiritual e nem material, né? Porque nos afastamos do propósito maior de Deus para a nossa vida. A segunda etapa do regresso quando Esdras volta, né? Esdras é um escriba, que aqui lá em Esdras 7:11 diz assim, ele era o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Então, dentro do Império Medo-Persa, ele era o conhecedor, né, daquela sabedoria, daqueles ensinamentos da lei mosaica. Então, ele era versado na palavra das escrituras judaicas. E ali, quando eles retornam, e aí é reconstruído o templo, 52 anos, quando Esdras vem a Jerusalém,
já está num declínio espiritual, porque o povo havia esquecido a lei, o povo estava cometendo desobediências a Deus. E então Esdras é uma pessoa importantíssima quando ele retorna, e ele é enviado pelo rei Artaxerxes, exatamente para ensinar a lei ao povo, para organizar o culto em Jerusalém, né, de volta com torno de 1.500 homens, dentro dos quais ele trouxe 250 levitas, né, pessoas que iam ajudá-lo na ordenação, na organização do culto em Israel, para que o povo voltasse para os caminhos do Senhor. Então Esdras é uma pessoa importantíssima, porque ele é considerado o pai do judaísmo. Esse termo judeu só surge depois do cativeiro babilônico, porque o remanescente que retorna em maior número é da tribo de Judá. Você lembra que as 10 tribos que vão para o cativeiro pelos assírios, elas desaparecem, elas não retornam. Mas Judá, a tribo de Judá, quando vai, que é as tribos do sul, que é Judá e Benjamim, eles vão ter um remanescente que vai retornar. A partir daí, ele é chamado antes de hebreus, israelitas, o povo de Israel começa a ser chamado de judeus, porque a tribo que retorna, a tribo messiânica, essa é a tribo de Judá. E Esdras é considerado o pai do judaísmo, que é exatamente nessa época que eles retornam, no período da restauração, que vai surgir o judaísmo. O judaísmo que Esdras vai ensinar, ele se apoia em três colunas. A ideia da raça escolhida, que Israel era o povo de Deus, a raça escolhida. A lei, né? Por isso que ele vai ter o cuidado de ensinar a lei ao povo. E o templo, né? Que já havia sido reconstruído. E ele é considerado pela tradição judaica, né? No Talmud, de segundo Moisés. Porque ele vai ser importantíssimo nessa época do retorno, porque ele vem ensinar a lei, né? E é exatamente nessa época que grande parte dos livros que chegaram na nossa época do Antigo Testamento, eles são editados, eles são formatados, porque grande parte ainda, até a época do cativeiro, eram transmitidos por tradição oral, né? Nessa época vai surgir a grande sinagoga, onde Zacarias era um dos expoentes, né? O profeta Zacarias era um jovem, o profeta Ageu, o profeta de mais idade. E aqui Esdras vai ser importante nesse período em que ele vem ensinar a lei ao povo. E ele foi enviado pelo rei Artaxerxes, e deu a ele condições materiais também, e colocou ele a exercer jurisdição sobre todas as colunas, todas as comunidades judaicas que estavam a oeste do Eufrates. Como foi a reforma de Esdras? Primeiro ele organizou o culto, né? A Bíblia relata Esdras passando o dia todo ensinando a lei ao povo, né? E organizou os cultos, aqueles rituais, né, do culto. Os levitas vão ser importantes nesse processo. Ele ensinou a lei mosaica ao povo, que havia esquecido, né? E o povo chorava quando via, né, durante todo o dia o relato da palavra de Deus. Isso está no livro de Esdras, no livro de Neemias. E ele proibiu casamentos mistos. Por quê? Estava havendo uma miscigenação racial em Israel, né? Quando ele chega a Jerusalém, ele vai ver que até a família dos sacerdotes, os oficiais civis, estavam casando com as mulheres da terra. E a Bíblia diz que ele se prostra diante de Deus e chora diante de Deus quando vê aquilo. Porque uma miscigenação racial podia prejudicar exatamente a vinda do Messias. E a promessa era do descendente da casa de Davi. Uma miscigenação racial podia fazer com que o povo de Israel perdesse a sua identidade cultural e religiosa. Mas aí até as autoridades estavam cometendo esse erro. E ele chora e intercede pelo povo. Lá em Esdras 9 tem uma oração belíssima de Esdras. E o que é que eu aprendo nessa oração de Esdras? Ele se inclui. Ele não acusa o povo pela desobediência, embora ele não fosse parte daqueles que tinham desobedecido esse preceito. Mas ele diz: nós pecamos contra ti. Nós oramos pelas mazelas da igreja, nós também temos que usar na primeira pessoa do plural. Cristo, nós pecamos contra ti. Nós nos desviamos dos teus propósitos, porque nós não devemos nos inocentar ou achar que nós não fazemos parte daquela desobediência. E tem uma ideia do povo, do intercessor,
E ele se coloca ali também na mesma condição, pedindo misericórdia a Deus. E quando o povo vê esse estado de prostração de Esdras, em jejum e oração, diz que o povo lá no capítulo 9 de Esdras chega para ele e pergunta o que é que está acontecendo. E aí ele relata que o erro que eles haviam cometido. E o próprio povo se dispõe a consertar aquilo. E o conserto vai ser doloroso, porque eles vão ter que mandar suas esposas, né, cananéias, seus filhos, para longe deles. Né? Não quer dizer que eles não devem ter ajudado financeiramente, mas o que aquela união que era contra os próprios ensinamentos de Deus, que Israel era um povo escolhido de Deus, e Deus viria o Messias, não podia se contaminar com os povos da terra. E ali Esdras exatamente o que vai fazer com que o povo se comova, entenda que o seu procedimento estava contrário àquilo que Deus tinha determinado para o seu povo. O terceiro regresso é o de Neemias, quando ele retorna para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. E ali dentro do Império Medo-Persa, o copeiro era uma função importantíssima. É quem provava o vinho, as iguarias do rei, e tinha medo de ser envenenado. Só que, quando ele sabe a notícia, quando chega um portador de Jerusalém e diz que os muros estão caídos, as portas estão queimadas, ele que estava lá no conforto de Suzano, na corte, né, no palácio de Suzano, na corte de Medo-Persa, ele se comove com o estado de Jerusalém. Ele começa a chorar e orar, jejuar. Ele faz isso durante todo de 6 meses. E ali, durante 6 meses, ele ora até chegar ao rei. E Deus proporciona que o próprio rei nota que ele está com um semblante diferente. Pergunta o que está acontecendo. E ele, temeroso, ele conta para o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes entende aquilo. E autoriza ele vir a Jerusalém como governador de Jerusalém, da província de Judá. Porque até ali eles eram subordinados aos samaritanos, a província de Samaria. E ele vem como governador e com recurso que permitisse a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Quando Neemias retorna, ele vai sofrer uma grande oposição, tanto externa, né, os samaritanos, né, tinha os árabes, tinha o Sambalate, tinha o Tobias, que vai tentar de toda forma dificultar a reconstrução do templo. Ele vai ter que ficar vigilante, né, em oração e vigilante, porque Neemias era um homem de oração, né, mas também de ação. E ele se precaveu por quê? Porque eles ameaçavam contra a sua própria vida, porque eles não admitiam a reconstrução da muralha de Jerusalém. E ali eles vão tramar contra eles. Tem uma ideia, Tobias tinha uma câmara lá dentro do templo de Jerusalém, porque tinha casado com uma filha do sacerdote. E ali ele trama, né, contra a própria vida de Neemias. Eles fazem o escárnio, zombaria. Dizem assim: olha, se tu construir, pode ser até que construa, mas até se uma raposa passar por cima, os muros vão ruir. Aí vinha a ironia, vinha o menosprezo, tudo aquilo que acontece quando você se propõe a ser um agente de restauração, ou na sua vida, ou na vida de outros. E ali, 52 dias depois, Neemias e os levitas vão fazer uma procissão em cima das muralhas de Jerusalém, glorificando a Deus, que tinha dado a vitória e que eles conseguiram construir as muralhas de Jerusalém em 52 dias, porque Neemias era um excelente administrador. Esse livro de Neemias, ele tem ensinamentos que até na administração ele pode ser utilizado, porque ele tem 3 coisas aqui que eu destaco aqui na vida, nesse relato do livro de Neemias sobre a reconstrução das muralhas. Primeira coisa, quando ele chega a Jerusalém, passa 3 dias repousando, era uma viagem de 4, 6 meses, cansativo. Depois ele sai à noite a cavalo e ele observa com seus próprios olhos o estado das muralhas de Jerusalém, de seus portões. Fez uma inspeção, sem chamar a atenção,
né, na surdina, ele sai e observa com os próprios olhos. Porque ele tinha um relatório que ele tinha recebido, mas ele quer ver com os seus próprios olhos. Quando nós vamos fazer algo, nós temos que observar. Às vezes a gente vai pela opinião dos outros, não conversa com as pessoas, não vê a real situação e toma as medidas erradas, né, que depois nos arrependemos, pela precipitação. Então ele faz logo essa expressão. Segunda coisa que ele faz, que nós temos que fazer, ele faz grupos de trabalho, ele faz uma divisão de trabalho. Ele determina que cada família que está próxima a um trecho da muralha será responsável para reconstruir aquele pedaço e aquele portão. Então a própria família que está próxima ao local é responsável por aquilo. E ele consegue engajar o povo nisso, nessa obra. E todas as famílias de Jerusalém vão trabalhar na obra de reconstrução. O líder, além de ter a visão, aquilo que Deus dá a ele, de saber a real situação e aquilo que tem que fazer, ele tem que motivar as pessoas também a ter essa visão e a ter esse comprometimento com a visão. Isso que às vezes é o mais difícil, mas Neemias conseguiu. Então ele sabia dividir o trabalho. E a terceira coisa que eu destaco era uma pessoa perseverante, porque ele vai sofrer perseguições externas, vai sofrer também perseguições internas. Os próprios judeus vão praticar usura, mas ele não vai desistir da ideia e do propósito que Deus tinha determinado para a vida dele. E em 52 dias ele reconstruiu as muralhas. Ele também organizou também a parte da guarda do sábado. Neemias tem várias decisões. Ele repovoou Jerusalém, determinou que 1/10 do remanescente habitasse em Jerusalém, para não ficar uma cidade deserta. Ele trabalhou também a questão do dízimo e das ofertas. O grande profeta da época de Neemias é o profeta Malaquias. Se você pegar a profecia de Malaquias, ele trabalha 3 pontos. A falta de reverência que o povo de Israel tinha com Deus. O problema dos casamentos mistos, que era um problema que vinha desde a época de Esdras, que as pessoas repudiavam a esposa da sua juventude para conseguir outra mulher, mesmo que não fosse judia, mas era o divórcio, né, tornou-se banal naquela época, e o profeta adverte isso. E a terceira coisa que ele adverte é que ele diz que o povo está roubando a Deus, porque está sendo infiel nas suas contribuições e no seu dízimo. É um líder que trabalha exatamente isso. E Neemias também, como governador de Jerusalém, ele organiza essa coleta do dízimo. Ele ensina também a ler ao povo, os escribas, né, os levitas, para ensinar a ler ao povo. E ele consegue fazer uma boa administração em Jerusalém e preparar, né, o povo de Israel para a vinda do Messias, do descendente de Davi, que vem reinar eternamente em Jerusalém. E ele é o cumprimento daquela promessa que Deus fez a Davi, que nós chamamos pacto davídico, que sempre haveria um descendente de Davi no trono de Jerusalém, porque Jesus é rei eternamente em Jerusalém. Aí vem o período interbíblico, mas Deus ali vai surgir o Império Grego, o Império Romano. Dentro do período interbíblico, Deus vai preparar o mundo para que seu Filho venha na plenitude dos tempos, trazendo as boas novas da salvação e morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então tá aí, todo o material está no YouTube, as 14 lições. Faça, se você saltou alguma, volte lá, assista o vídeo. Eu sei que tem vídeos que são 40 minutos, são longos, mas assiste mais de uma vez, caderno na mão, anotando. Porque se você realmente ler a Bíblia e se ater a essas aulas, né, que dão algumas orientações acerca do Antigo Testamento, você vai ter uma boa compreensão do Antigo Testamento. E compreender o Antigo Testamento é compreender melhor a Deus, porque o Deus do Antigo é o mesmo do Novo. A revelação de Deus é que é progressiva, porque Jesus é a palavra definitiva de Deus aos homens, ou a plena revelação de Deus. Mas Deus, o Deus que Jesus vem mostrar claramente, é o mesmo que está no Antigo Testamento, mesmo naquele contexto cultural, né, tribal, de selvageria. Então que Cristo te abençoe, persevere no conhecimento da palavra de Deus, e logo nós voltamos com novos estudos da palavra de Deus,
para você realmente se aprofundar nesse conhecimento. Então, que Cristo te abençoe.